Gente, boa noite. Como é que vocês estão? 20 horas em ponto, né? Tudo em paz. Se tiver alguém aí me ouvindo, puder dar um oi, dizer se está tudo tranquilo, se vocês estão conseguindo ouvir, me digam aí se está tudo tranquilo. E aí, tudo bem? A Fernanda deu um pauzinho assim. Oi, Fê, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou no celular, Tá. porque aqui no computador não entrou não. Mas aqui, tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Engraçado, eu só não tô te vendo. Tá acontecendo isso com todas as minhas lives. Eu não consigo ver a pessoa. Oxi, que coisa! Mas tu estás me vendo bem? Tô te vendo bem. Não tá cortando, o enquadramento tá Não, bom? tá Tá de tudo boa? bem. Tudo ótimo. Então bora lá. Se o problema for esse. Pois é. Gente, boa noite. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado, né, o nosso convite. Eu queria, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer uma breve apresentação, porque como a gente está transmitindo pelo canal da própria Qualiseg, não é pelo meu canal, às vezes tem uma pessoa ou outra que não nos conhece, então eu acho que é importante, né, a gente fazer essa apresentação. Apresentação, sim. Então, pessoal, meu nome é Jaciara Marques, eu sou uma pernambucana, cabense, né? Estou como diretora-geral da Qualisec Consult, que é uma empresa familiar, é uma empresa por duas mulheres arretadas, eu e minha irmã, duas empreendedoras. Nós estamos aí no mercado já há 17 anos, trabalhando com sistemas de gestão, né? E esse ano a gente teve um grande presente, que nós já somos certificados ISO 9001, né, a Qualiseg, já há 7 anos, e esse ano a gente teve uma ampliação de escopo com as práticas de ESG, e aí eu tenho o maior orgulho de falar isso sempre. Nós somos a primeira empresa norte e nordeste de consultoria em treinamento e ESG. E aí, é claro, para que a gente desenvolva esse trabalho e tudo mais, a gente precisa da colaboração de grandes profissionais como a Fernanda, que está aqui hoje, e que também vai se apresentar aí para vocês. Pronto, Fê, faça as suas apresentações. Oi, gente! Como já a Sara já colocou aqui um pouco, meu nome é Fernanda, eu sou Fernanda Vanderlei. Eu sou agente social de formação, de graduação, mas sou especialista em gestão ambiental e acabei de concluir o MBA em ESG. E aí teve o enorme prazer, né, de reencontrar Jaciara pelos caminhos profissionais e até pessoais também. E aí a gente começou a ver que a gente tinha muitas sinergias no trabalho da Qualiseg e no meu trabalho enquanto consultora, tanto na parte de ESG, como na parte de gestão ambiental e na parte social também. Então, eu acho que a gente tem muito a colaborar. Esse é um tema que, para alguns, pode ser novo, mas que existe uma grande caminhada aí já, né, já sendo trilhada. Pois é. Fê, bora lá. Eu acho que antes da gente começar, né, falar um pouco mais sobre a questão da trilha de ESG, que eu acho que é muito legal. Na sua visão hoje, por que que essa discussão do ESG, ou seja, essa preocupação com os pilares ambientais, sociais e da própria governança, por que que isso é tão importante nas organizações? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Veja só, Jaciara e demais que estão aqui com a gente. A gente tem que entender que essa questão da sustentabilidade, ela já vem sendo trabalhada tanto mundialmente como localmente, né? Então, é, quando a gente fala na sigla ESG, que é o Environment, Social and Compliance, que aqui no Brasil a gente prefere realmente tratar, né, como ele realmente se traduz em português, que são os pilares ambientais, que é o I, o S do social e o G de governança. É importantíssimo a gente lembrar que
para nós aqui no Brasil, um marco da linha do tempo muito importante que a gente tem para que as companhias, as empresas comecem a ver realmente essas questões com mais seriedade é o ano de 2005, quando essa sigla, né, começa a ser discutida e aprofundada através do relatório, né, Ganha Quem Se Importa. E esse relatório foi mundialmente divulgado através da ONU, né? E foi o mesmo ano que teve a conferência, né, das Nações Unidas. E esse termo, ele vem muito nessa perspectiva das empresas, das pequenas, médias e grandes empresas e instituições que têm essa preocupação em tentar se adequar a esses princípios, né? E esses princípios, eles levam em consideração critérios que, principalmente para os investidores, né, dessas empresas. Hoje, no LinkedIn, nas minhas redes, eu falei um pouco sobre a importância dessas empresas, né, de capital aberto, né, as empresas que têm suas ações da Bolsa de Valores estarem se antecipando a se adequarem a esses princípios, estarem emitindo seus relatórios de sustentabilidade, já que no ano de 2026 isso será obrigatório, não é? Então, a gente sempre lembra que a preocupação com a sustentabilidade, ela não vem só por uma questão humanitária, por uma questão ambientalista, né, como se diz, como a gente tratava antigamente. Hoje, já está se vendo que o que se precisa é diminuir riscos, as empresas estão investindo nesses pilares e nessas práticas ESG justamente para diminuir riscos. Porque imagina uma grande empresa, ela, né, na sua execução do seu fazer profissional, ela ser surpreendida com uma grande catástrofe, como aconteceu de Brumadinho, né, que a gente, né? Então, existe essa preocupação de diminuir esses riscos e também aumentar os retornos. E os retornos são os financeiros. Porque hoje em dia, Perfeito. hoje em dia a gente já vê, Jaciara, que empresas, estudos já tem, né? Nós já vemos estudos que já apontam que empresas que adotam práticas ESG, elas performam financeiramente melhor nas bolsas de valores. Então, financeiramente, elas já estão vendo esse retorno. Então, quando você diz assim, não, uma empresa começou a adotar performances e adotar alguns critérios ESG, a gente tem que sempre levar em consideração esses dois indicadores. Primeiro, ela quer diminuir riscos. Ela não quer ser surpreendida uma vez que ela está investindo e tem grandes investidores naquela empresa. E segundo, eles querem performar cada vez melhor através de suas ações, na valorização de suas ações nas bolsas de valores. Eu acho perfeito isso que você coloca, porque é uma visão muito empresarial. E aí, Fernanda, eu queria pedir permissão a você para acrescentar que tem uma coisa que é super importante, é que quando a gente fala de riscos, como você bem colocou, a gente vem desde 2015, através das normas ISO, né, fazendo interface com outras normas de gestão que a gente tem, trabalhando esse conceito de risco de maneira muito apurada, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam perguntando assim, mas de onde vem essa preocupação com risco e por quê? A gente precisa entender que no mundo dos negócios, né, quando você tem ali os investimentos efetivamente, é muito importante para o investidor ter confiança na empresa em que ele está investindo. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Que é essa visão, vamos dizer assim, mais externa que você trouxe. Mas quando a gente vai para os processos da empresa também, Fernanda, a gente compreende que quando a gente tem um sistema de gestão em consonância com aquilo que a empresa faz, você também diminui os riscos operacionais. Então, a empresa também fica mais eficiente, né? Você trouxe o exemplo de Brumadinho, que é excepcional. Mas, por exemplo, a gente pode ter
por um não atendimento legal, por exemplo, na parte ambiental, uma multa de um órgão ambiental, um não licenciamento de uma empresa por conta de uma não observância de uma condicionante, né? Então, ou seja, tanto na análise externa, que você fez de maneira muito brilhante, como nessa análise mais interna do processo da empresa, esse processo de ESG, ele só traz benefícios, nos dois Isso. aspectos, né? Nos dois Isso, aspectos. e aí, Jaciara, tanto na parte financeira como na reputação da empresa, na parte da regulação que você bem falou aqui, isso a gente vê através, a Qualiseg regula, né? Ela faz as ISOs, ela faz as visitas né, de monitoramento, de aplicação. E a gente vê que muitas ISOs que estão vigorando nas empresas, elas inclusive se complementam com esses pilares Sim, ESG, exatamente. né? É uma pauta, o ESG é uma pauta muito transversal, né? Ele Transversal, isso. passa por toda essa gestão ambiental, mas veja, quando você pega o eixo social, por exemplo, passa pelas práticas de segurança do trabalho, por exemplo. Isso. Inclusive hoje, viu, Fernanda? É o Dia do Profissional de Segurança do Ah, que Trabalho. legal! Parabéns a todos e Parabéns a todas e todos e todes. todas, entendeu? E passa pela governança, né? Porque você tem ali as práticas voltadas para o ambiente ético e profissional da própria empresa, né? Isso. E aí, quando a gente vê essas três questões na prática, né, do fazer profissional das empresas, a gente vê que os stakeholders, né, tanto internos quanto externos, eles têm um papel muito importante nessa construção dessa trilha em Sim, ESG, sim. né? A gente eu acho que é importante a gente explicar o que significa esse termo, porque são muitos termos em inglês, e É, aí, né? Os stakeholders, gente, nada mais são do que as partes interessadas, que aí podem é, ser os stakeholders internos e externos. Então, são todas aquelas pessoas que estão interna ou externamente sendo envolvidas naquele fazer profissional daquela empresa. Então, você vai ter acionistas, você vai ter a sociedade, as comunidades, fornecedores, os né? fornecedores, É, colaboradores, concorrentes, sindicatos, governos, exato. clientes. Então, Isso. toda essa gama de pessoas e profissionais que estão dentro desse fazer profissional daquela empresa, eles precisam ter voz e eles precisam estarem inseridos nesse fazer da trilha, né? A gente chama trilha que é o processo metodológico para que você se inicie, né, como uma empresa regular nos pilares ESG e também que seus stakeholders externos também estejam também adequados. Eu coloco como exemplo, Jaciara, essa trilha que a gente vem vivenciando com o grupo Brenan, né? Que a gente vem Exato. participando. Nós somos fornecedores, né? E o grupo Cornélio Brenan, né? Que já emite seus relatórios anuais de sustentabilidade em ESG, ele achou pertinente começar workshops com seus fornecedores. Então, a Qualiseg, né, está participando dessa trilha para que, para que ela se adeque também. Então, quer dizer, é uma cadeia. Não é só a empresa que tem que se adequar, toda a cadeia que está na linha do negócio. Não é isso? Isso, isso que você falou é tão interessante, porque esse alinhamento, por exemplo, mais uma vez eu volto lá em 2015, que é quando a ISO estabelece a sua grande estrutura de normas do mundo. Para quem é de sistema de outros sistemas de gestão, vai lembrar que o que são as partes interessadas é o requisito 4.2. E nos sistemas ISO, a gente levanta quem são essas partes interessadas e quais os requisitos, ou seja, o que é que elas esperam dos nossos sistemas de gestão, que é a interação que você falou, né? E trazendo isso, inclusive aproveito a oportunidade, a Rafa não está aqui, ela está em viagem, mas mandar um beijo para a Rafa,
que é do Cornélio, né, do Grupo Cornélio Benan, que nos convidou para a trilha. E isso nada mais é do que trazer a influência, né, para uma das partes interessadas, que somos nós como fornecedores, do quanto a gente pode contribuir dentro dessa pauta, né? Então, assim, acho que é muito, muito bem colocado isso. Agora, bora lá. Vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Eu tô aqui com a minha cola. Explica um pouquinho, Fê, para a gente essa trilha, né? Porque eu acho que tem muita gente perguntando aqui que trilha é essa, como é que a gente faz, o que é que a gente faz. Primeiro, eu queria só fazer uma consideração, pessoal. Existe já no Brasil uma norma chamada BNT 2030, que é uma norma de recomendação, ainda não é uma norma certificável, tá? De certificação, mas ela é uma recomendação que é muito importante sobre esse tema. Então, deixar já a dica aqui para quem quiser conhecer um pouquinho já dessa norma, fazer uma leitura, vale a pena dar uma olhada. Mas fala um pouquinho sobre a trilha, eu acho que isso é muito legal para a gente. Trilha, a gente pensou nas necessidades que o mercado vem apontando para a gente, né? Por ser uma iniciativa relativamente menos conhecida do mercado, a gente sentiu que realmente as empresas não conseguem ainda elaborar em seus relatórios de sustentabilidade em ESG, porque não conseguem entender nem o que é, né? Então, a gente tem um marco legal aí para 2026, onde as empresas de capital, de capital aberto, né, que já tem performance, né, na Bolsa de Valores, eles obrigatoriamente vão ter que se adequar e emitir seus relatórios anuais. Mas daqui até lá, né, existe um caminho a ser percorrido e é preciso que as empresas se adiantem, né, conheçam quais são esses itens, esses pré-requisitos que eles precisam trilhar para que realmente no final da trilha eles consigam emitir seus relatórios. Então, a gente desenhou inicialmente como toda a empresa e como todo o trabalho tem que ser feito, com um diagnóstico, né, inicial. Então, nesse diagnóstico, a gente busca, junto com os stakeholders internos e externos às empresas, mapear junto com eles quais são os indicadores dentro dos pilares ambientais, dentro do pilar social e de governança, que estão mais suscetíveis a serem trabalhados. Por exemplo, Perfeito. a gente pode trabalhar no pilar ambiental a questão da pegada de carbono, né? A questão da destinação final do seu resíduo, a questão da eficiência energética, se ele já tem algum trabalho, né, que tem essa eficiência energética, a questão dos recursos hídricos. Então, tudo isso a gente precisa diagnosticar se no pilar ambiental ele já tem iniciativas nesse campo. No pilar social, a gente pode diagnosticar questões sobre, você já tinha até falado, sobre qualidade de vida de seus funcionários, Própria comunidade, né? capacitações, isso. A interação que a empresa faz com a Isso. comunidade ao redor, se ele tem iniciativas sustentáveis e não Isso. iniciativas Isso. e não iniciativas Pontuais, né? Que hoje o pessoal faz que muito aquela coisa pontual, mas não tem algo planejado, né? que a gente chama na assistência social, já se área de iniciativas assistencialistas, né? Isso. Onde a gente não tem um programa, um projeto bem estruturado, onde a empresa realmente possa se ver ali, a comunidade também possa se ver e possa ter voz, que Perfeito. realmente tem impacto de curto, médio e longo prazo, né? Perfeito. Além disso, na parte social, a gente tem a questão da diversidade, né? A diversidade que tanto a gente pode ver em algumas empresas que, infelizmente, não se tem essa questão das comunidades indígenas, enfim, toda essa Sim. questão de inclusão social que as empresas precisam se adequar, né? E que porventura ainda não. A questão das mulheres, né? Das Isso. lideranças.
Não é isso? Exato. Quantas mulheres estão em cargos de liderança, né, naquela Exato. A empresa? O que é equidade, que a empresa está né? fazendo? A equidade de gênero, a equidade racial, enfim, É. toda essa parte de equidade. E na questão da governança, a gente vê as questões de compliance, que é muito importante, que é quando você afere, né, qual o grau de responsabilidade que a empresa está tendo com os seus acionistas, a transparência, É isso mesmo. se suas prestações de contas, enfim, né, estão sendo feitas de maneira muito transparentes, se aquela empresa tem um código de ética, enfim, alguns os padrões éticos, né, que uma empresa Exato. de boa governança precisa ter. Então, nesse primeiro momento, a gente faz um diagnóstico inicial, e desse diagnóstico inicial, através dos stakeholders, a gente vai já ter alguns insights, né, de quais os pilares que a gente precisa já começar a trabalhar. Fê, deixa eu Sim. fazer só uma analogia, porque eu acho assim, eu acho muito fantástico assim, o quanto essas normas elas se interrelacionam, né? Porque veja, isso que você falou é muito importante. E recentemente eu estava conversando, inclusive com um cliente de gestão, né, de normas ISO, e ele falou assim para mim: "Ah, eu tenho dificuldade com esse tipo porque eu não sei por onde começar". Eu disse: "Olha, para que a gente primeiro, você precisa diagnosticar, porque existe uma coisa muito importante, que é isso que você falou, que é você estabelecer quais são as suas prioridades, inclusive olhando para o perfil da própria empresa, para a sua missão, para os seus valores, aquilo que a empresa tem. Porque, assim, se a gente for pegar esses três pilares, esses três eixos para trabalhar, você tem uma série de temas que podem ser trabalhados. Mas o que é que faz mais sentido com a identidade da empresa naquele momento? Né? Qual é o grande objetivo da empresa naquele momento? Então, percebam, gente, é algo, o que a gente está colocando aqui na trilha, a Fernanda está colocando, é uma coisa estruturada, é uma coisa que tem metodologia, não é subjetivo, né? A gente tenta tirar um pouco essa subjetividade dos processos quando a gente adota uma metodologia. A ideia de ter uma metodologia é exatamente fazer com que a gente tenha o maior número de pessoas fazendo aquilo da forma que a gente entende que é a forma mais correta de ser feito até aquele momento, é óbvio, né? Porque a gente está sempre em mudança. Então, eu acho que isso é importante ser dito, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei por onde começar. Por um bom diagnóstico. O diagnóstico vai te dar esse pano de fundo para que você consiga, a partir daí, fazer a sua tomada de decisão, né, Fernanda? Jaciara, e inclusive, às vezes você está numa empresa que, através dos seus processos de certificação, elas já É, apontam o caminho, né? Eu é acho que verdade. É verdade. a gente teve uma vivência na Campari semana passada, e a gente estava conversando com a pessoa que está responsável, né, por esse desafio, porque não deixa de ser um desafio, e a gente já viu que ali ela tem algumas práticas, né, mas são práticas que elas dialogam muito bem, tanto na parte da certificação da 14.001, né, como também nos pilares SG. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse diagnóstico inicial, as empresas se surpreendem, porque já estão executando atividades que estão dentro Exato, desses pilares e nem tem ideia que já estão executando e já tem até exato, alguns resultados. exato. E aí é uma coisa super importante isso que você está falando, porque justamente por ser uma pauta, o SG, por ser uma pauta transversal, né, você consegue identificar rotinas e práticas em sistemas que já são existentes, né, em práticas, e também é muito importante a gente dizer que muitas vezes aquilo está sendo feito de forma intuitiva, mas Isso. não de maneira sistematizada, né? Não de maneira sistematizada. Uma coisa também que eu acho que é muito interessante a gente falar, a gente trazer, né, dentro dessas nossas discussões tão saudáveis, porque aqui a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Tudo isso, é a gente entender que todas as vezes que a gente fala dessas rotinas de gestão, principalmente as que a gente mais trabalha, que são as rotinas atreladas às normas ISO e outras normas,
a gente está lidando ali com a identidade da própria empresa, porque as próprias normas também, Fernanda, elas são genéricas, né? A gente aplica de acordo com a realidade. A realidade. Então, isso que você traz do diagnóstico é extremamente importante para que a gente entenda a realidade da empresa naquele momento, né? Naquele Isso. momento, né? E é Perfeito. por isso que na nossa trilha, né, o que a gente planejou é que realmente, a partir desse diagnóstico inicial e desses insights e dessas sinergias que a gente pode encontrar já de empresa para empresa, porque cada empresa vai ser uma realidade diferente, a gente pode, através disso, começar a desenhar a matriz da materialidade dela, Exatamente. né? Exatamente. Então, E aí, a gente vai. Fernanda, vamos lá, mais uma palavrinha nova. O que é a matriz de materialidade, né? Vamos explicar, né? Pois é. É uma ferramenta, né, que faz com que a gente entenda que essas iniciativas têm impacto. Então, essa matriz de materialidade, ela é, mais uma vez, um estudo feito entre os stakeholders, tanto internos quanto externos, onde a gente identifica quais são as sinergias e quais são, dentro dos pilares ESG, quais são as temáticas e os graus de relevância a serem trabalhados mais profundamente, né, nessa trilha, né, nessa metodologia. Então, mais uma vez, vão ser envolvidos stakeholders, a importância de ouvir os colaboradores em ambiente neutro, deixar que os colaboradores se coloquem, como eles veem a empresa, né, de dentro para fora, dentro desses 3 pilares, averiguar a maturidade, porque às vezes eles têm iniciativas, mas ainda não são iniciativas que estão maduras, que precisam de um certo inputs, né, de amadurecimento e de ações e atividades planejadas e monitoradas que precisam ser fortalecidas a médio e longo prazo. Então, essa matriz de materialidade, depois do diagnóstico, a matriz é que vai nos dar o direcionamento das temáticas e das atividades que vão compor nosso plano de ação, que é onde a gente põe a mão na massa. Exato, você sabe que eu acho esse nome maravilhoso, porque assim, eu acho que ela é a materialidade da vontade. Isso. Da vontade E aí, coletiva. da vontade coletiva, exato. E aí, fazendo uma analogia, eu sempre faço umas analogias com os sistemas que a gente já trabalha. Gente, tá aqui, Fábio, inclusive, está aqui, que é um dos nossos consultores também. É a nossa planilha de objetivos nos sistemas ISO. É aquilo que está lá no 6.2, né? Quando a gente está dentro do sistema de qualidade, a gente estabelece quais são as nossas prioridades na qualidade e o plano de ação, Fê, que é o 6.2.2, que é como a gente vai atingir aqueles objetivos estabelecidos, entendeu? Então, assim, essa analogia, ela é muito interessante, porque é a matriz de materialidade que vai dar o nosso norte, é a nossa priorização, é por onde a gente vai começar, e é aquilo que vai fazer sentido para todas as partes interessadas. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E montar essa matriz de materialidade com um grupo de trabalho multidisciplinar, intersetorial, isso é primordial. É preciso que todas as pessoas do ambiente, tanto interno como externo, porque a gente já falou aqui dos stakeholders, eles realmente estejam envolvidos e motivados para que eles construam essa matriz de materialidade, para que ele realmente seja o perfil, ele realmente seja o retrato da realidade e dos pilares que precisam ser fortificados e desenvolvidos no plano de ação. Isso é perfeito. E assim, né, veja, percebam que tudo que a gente está falando aqui, você está falando no passo a passo mesmo, é um método mesmo, né? Como a gente vai seguir o passo a passo. E essa questão do plano de ação, né, ela é muito importante, porque o plano de ação é justamente a trilha que a gente vai percorrer para atingir aquele objetivo que está lá na matriz, né? Isso. Então, é exatamente o caminho necessário. Então, veja, se a gente estrutura isso dentro de um plano de ação, mais uma vez a gente está dizendo o seguinte, isso não é uma ação pontual, isso não é algo subjetivo, muito pelo contrário, isso é algo com muita técnica, com muita metodologia, que vai ser medido lá na frente
e que o resultado de todo esse processo é o que vai gerar o relatório de sustentabilidade. Pois Não é? é, na matriz de materialidade, a gente, mais uma vez, a gente vai avaliar indicadores, né? Os três Perfeito. pilares. Então, a gente vai avaliar o grau de maturação, de maturidade na parte ambiental, né, da empresa, tanto na parte ambiental como na social, como de governança, né? E além de avaliar a maturidade, a gente já vai propor, né? Já vai Perfeito. propor atividades e ações que podem colaborar para que, ao final da trilha, ao final, eles consigam emitir seus relatórios de sustentabilidade em ESG. E aí, Perfeito. esse plano de ação realmente é realmente a materialidade, né? O que é que a gente vai É, fazer para alcançar esses objetivos que a gente inicialmente, no diagnóstico e na matriz, a gente colocou como prioridade. Né? Então, a gente faz isso em conjunto, executa em conjunto, e aí isso vai de realidade, em realidade, de empresa para empresa, né? Levando em consideração vários, várias pessoas que estão envolvidas no processo, né? Eu acho que é exatamente. importante a gente sempre bater no ponto, Jaci, de que os stakeholders, eles são muito importantes. Serem ouvidos, serem inseridos nos planejamentos, nas avaliações, em todo o processo da trilha, é importantíssimo para que a empresa realmente se veja refletida no final, que é no relatório de sustentabilidade da trilha, né? Exato. Então, É. esse plano de ação, ele pode abarcar os três pilares, eles podem andar simultaneamente, ou a depender do grau de importância que a empresa der, né? Enfim, as prioridades, eles podem andar também separados, né? Vai depender muito do diagnóstico, do que eles colocam, do que a gente vê e do que a empresa coloca como prioridade, como estratégico a ser trabalhado naquele ano. Perfeito. Isso que você coloca é super importante, porque assim, eu já atuando há muito tempo, né, com sistemas de gestão. O Givanildo está aqui também, nosso consultor querido, Fábio. Tem tanta gente aqui, gente, ó, Priscila, muita gente, ó, Aline, José Ferreira, ó, nossa Lulu entrou, eu vi que Luciano também entrou aqui. Tem muita gente legal aqui, ó, Luciene, Aninha. Gente, super obrigada. Sejam Vejam, bem-vindos. sejam todos muito bem-vindos. Isso que você está trazendo é tão interessante, porque é muito importante a gente entender, e eu ia falar exatamente isso. Trabalhando com sistemas ISO e agora, né, já há algum tempo também com sistemas de ESG, é importante que se diga que esse diagnóstico, essa percepção do contexto da organização, ele é crucial, porque não existe uma forma de bolo. Não vai existir uma matriz de materialidade que se adeque a todo e qualquer tipo de empresa e tudo mais. Muito pelo contrário, isso é uma construção, né? E quando a gente fala numa construção, Fernanda, existe um trabalho que precisa ser feito dentro das organizações, que eu entendo que isso ajuda muito a gente que trabalha com sistema de gestão e também com quem trabalha com SG, que é a questão da liderança, né? A Isso, liderança, desde o início, a liderança precisa estar envolvida, dúvida. ela precisa gerar esse comprometimento efetivo dos seus liderados. Então, todo e qualquer iniciativa voltada para esse tipo de trabalho, a gente precisa muito do apoio dessa liderança, né? Então, é importante que a empresa desperte, e isso também vai passar pelo desenvolvimento de uma cultura organizacional diferenciada, não é verdade? Com Porque certeza. você vai amadurecer as pessoas nesse processo participativo, que muitas vezes, né, Fernanda, a organização ainda não possui. Isso. E não possui, Jace, ou não possui, ou ela está acumulando, né? Sim, Infelizmente, sim, que é o que acontece, né?
Queira Deus que, né, a partir de 2026, enfim, que já comece, né, que existem setores específicos para ser trabalhado a questão de ESG dentro das empresas, né, e que não fique só na parte de recursos humanos, na parte, né, de qualidade, enfim, que essas pessoas conversem, se conectem e realmente se tornem grupos multidisciplinares que se compartilhem saberes, né? E que no final realmente a gente veja empresas com os seus produtos mais concretos, com suas responsabilidades em sustentabilidade mais sólidas, né? E no que se refere a essa questão das lideranças estarem envolvidas, eu acredito que é primordial, entende? É primordial. A gente sabe que por ser um tema ainda pouco trabalhado nas empresas, mas que a gente está vendo uma questão até de os stakeholders mesmo, fazer pressão, entende, Jaciara? Então, as empresas estão vendo. Veja, quando a gente vê no noticiário, né, ontem mesmo eu estava vendo o Carrefour, né, essa semana, o CEO do Carrefour, ele deu uma declaração muito infortúnia, falando sobre, né, sobre a questão da aquisição de carne, né? Isso. Que preferia fora do que aqui do Brasil. E aí houve, né, toda a questão da pressão dos stakeholders. Então, o que é essa pressão? É a mídia, né, o próprio governo, que não deixa de ser um stakeholder, cobrar a retratação, enfim. O consumidor, né? O consumidor, né? O consumidor, com certeza os acionistas, Sim. né, que colocam dinheiro naquela empresa, dizem, peraí, gente, não é assim, né? A gente consome carne, enfim, e você precisa de uma retratação. Então ele teve que vir a público, se retratar, enfim. Então, isso o que eu me lembro que foi mais assim, mais o que aconteceu ontem, né? Mas vira e mexe a gente vê grandes empresas, grandes corporações tendo que se retratar ou se adequar, porque infelizmente ainda não tem dentro da sua cultura organizacional esses pilares bem sedimentados. Isso que você está falando é muito importante, porque assim, como advogada, né, e especialista na parte de governança, eu percebo muito em alguns trabalhos que eu faço, em alguns clientes, o quanto, principalmente essa parte de comunicação, tá, Fê? O quanto eles não têm a devida noção do que as suas normativas internas podem blindá-los de alguns riscos, né? Isso. E aí, isso que você está falando passa não apenas por uma declaração extremamente infeliz, mas às vezes até por quem pode dar essa informação ou qualquer uma outra informação, falar em nome da empresa, né? Então, vejam, essa questão da gente entender dentro da governança da organização, por exemplo, os papéis, as suas responsabilidades, né? Aonde é que a gente encaixa cada função e cada responsabilidade, isso é governança. Então, mais uma vez, a gente entende que esse tema ele é tão transversal que ele entra na cervical da empresa, né? Ele entra ali naquilo que a empresa está praticando naquele momento. É por isso que é muito delicado esse processo do diagnóstico, do ponto de vista até de confidencialidade, né? Do que você vai acessar, as informações que você vai obter ali, e uma total transparência e comprometimento da alta liderança, né? Recentemente eu iniciei um trabalho muito voltado para a segurança da informação e que eu precisei ter um papo, a gente brinca assim, como diz os adolescentes, um papo reto, né? Um papo reto com a liderança para dizer assim, gente, o meu papel aqui como consultora é blindar vocês de riscos. E para isso eu preciso que vocês me digam efetivamente como acontece. Não é como a gente quer que aconteça. Isso irá acontecer. É por isso que eu estou aqui.
É para ajudar vocês a chegar nessa visão lá na frente. Hoje eu quero saber como efetivamente acontece, porque é você olhando para esses riscos que justamente você vai estabelecer um plano de trabalho muito mais conciso, muito mais voltado para a identidade daquela empresa, que vai dar os resultados que efetivamente você precisa. Ou seja, como a gente costuma dizer no direito, é uma atividade assim personalíssima. Cada empresa vai ter a sua trilha diferenciada, o seu resultado diferenciado. Por mais que a metodologia seja a mesma, o resultado vai ser diferente, não é isso? Porque são realidades diferentes, né, Exato, Jace? São realidades diferentes, exato, são mercados diferentes, são stakeholders diferentes, são exato, comunidades onde eles estão inseridos e tem algum tipo de impacto, seja ele ambiental, social, enfim. exato. Cada realidade é uma realidade, né? E quando você fala em se adiantar, isso vem também para o ESG. Né? O que a É, gente quer é isso, é que as empresas elas se empoderem, se munam de informação e já comecem a se adequar, a se familiarizar, a se autodiagnosticar, a fazer, a medir seu grau de maturidade, né? Nessas práticas que não são novas. Né? Então, para além das catástrofes ambientais, enfim, porque realmente vivemos em um mundo que os recursos são escassos, né? exatamente, Temos exatamente. indicadores alarmantes, tivemos um estado que foi no Rio Grande do Sul em abril, enfim. A gente tem diversos problemas de aquecimento global, a gente acabou de passar pelos resultados da COP29, né, que eu Exato. acho uma coisa que vale a pena a gente comentar. A COP 2030 a gente vai sediar aqui no Brasil, em Belém, né? Então Exato. A COP 29 ela já dá ao que aconteceu agora, acabou dia 24 de novembro no Azerbaijão, ela já dá algumas sinalizações de aprovação de acordos sobre novas metas de quantidade, de quantificação coletiva. Então, é aquela velha discussão, né? Que a gente vem sempre batendo. Qual é o grau de responsabilidade que os países mais desenvolvidos têm que entrar no financiamento para essas mudanças climáticas em detrimento dos países subdesenvolvidos? Né? Exato. Teve momentos cruciais ali que pararam as negociações, pararam, eles foram até um dia a mais, porque os países ricos não querem se comprometer Exato. e tirar realmente o dinheiro do bolso, né, para que realmente a Tenhamos gente ações, tenhamos ações consistentes, né? consistente. E isso que você Isso. traz é assim, eita, desculpa, Fê, tem sempre com delay, a gente se atrapalha um pouco aqui, né? Isso que É, você trouxe é muito legal, porque, veja, me fez lembrar, inclusive, no começo desse ano, há muito, olha, desde que eu trabalho com sistemas de gestão há minimamente 25 anos, eu não tinha visto a ISO fazer uma publicação de uma nota complementar em suas normas com a abrangência que ela fez esse ano, em fevereiro. Ela elencou mais de 30 normas publicadas no mundo de sistema de gestão e ela abriu uma nota uma mesma nota para todas essas normas, pedindo para que os sistemas de gestão, ao olhar para o seu contexto e para as partes interessadas, Fê, considerassem as mudanças climáticas. uhum, E é muito interessante que quando você vai ler a nota, ela deixa claro, olha, eu não estou fazendo nenhuma inferência nos sistemas de gestão, mas a gente não pode mais falar hoje em contexto organizacional e em necessidade e expectativa de stakeholders sem olhar para a mudança climática, né? pois é. Então, isso já é uma realidade, e é uma realidade que vai além dos países. E aí, quando eu falo dos países, no sentido do direito internacional e do poder público, mas é dentro das próprias organizações. O que é que as empresas em si estão fazendo para abordar esse tema de maneira mais consistente? É, Né? eu Cada um sempre falo fazendo a sua parte, né? Cada um isso. fazendo a sua parte, né? E que, assim, temos um prazo, o ano é 2026,
A resolução é 193/2023 da 23. CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que Exato, adotou as métricas, né, do exato. ISSB, que é o Conselho Internacional de Padrões de Sustentabilidade. Mas será que a gente aguenta? Pois é, Será? pois é. Entende? Então, Pois é. eu acho que as empresas, enfim, a sociedade civil, os governos, todos, precisam se atentar, eu acho que já passou da hora, Sim, da gente sim. se atentar, né, a essas questões e realmente virem com propostas práticas. E aí, volto de novo para a questão dos resultados da COP29. Foi a primeira vez que eu vi uma COP, né, parar e dizer: não, a gente não negocia. Os países subdesenvolvidos saírem, né, da sala de reunião, de negociação, e Exato. se negar. Não, a gente não vai negociar mais, já acabou. Ou vocês colocam aqui uma proposta plausível, né, Exato. de investimento, de quantificação coletiva, no âmbito de acordos acordos o que aconteceu em Paris. Então, eu nunca tinha visto, e Eu felizmente também não. aconteceu, e não é à toa. E É. eu não acredito que seja à toa. Então, a gente tem aí um grande desafio, né, a nível nacional, com essa COP 2030 em Belém, no ano que Isso. vem. Eu espero que daqui para lá as expectativas melhorem e que as práticas, tanto governamentais como da iniciativa privada, do terceiro setor, elas se alinhem realmente e comecem a investir nessas adequações que precisam ser feitas, né? E que eu acho que é só ganha-ganha, sabe, Jaci? Eu acho que não é um investimento. Eu acho que é necessário realmente, É necessário. entende? É É necessário. necessário. Não É tem, necessário. não tem como a gente viver mais em um país, em um mundo que não olhe mais para essas mudanças do nosso cotidiano Sim. enquanto cidadãs e também como seres produtivos, né? Somos seres Exatamente. produtivos. E assim, é algo que passa, é algo que permeia a governança das organizações Isso, e com reflexos ambientais e sociais. Eu isso. acho que é essa consciência que todos nós precisamos ter, né, do quanto esse é um tema que precisa ser dado a ele a seriedade que ele necessita, Isso. né? Que ele necessita. Não é só uma nova tendência de mercado, não é só um movimento, como a Não, gente não é sabe, uma modinha, não é né, uma Jace? modinha, Não é uma né? Não é uma modinha. modinha que eu escutei isso um dia desse num congresso e até brinquei que era um congresso jurídico, né? E eu entrei depois para fazer uma palestra e eu disse assim, colegas, eu respeito o posicionamento de vocês, mas no direito a gente tem o contraditório, né? E eu fui lá e pus o contraditório também. Então eu acho que a gente precisa ser muito firme nessas decisões. Eu acho que é hora de todos nós que trabalhamos aqui com gestão, com sistemas, a gente acordar e cada um tem o seu papel. Cada um tem o Isso. seu papel, poder público, poder privado, e que a gente não. Eu não consigo nem dizer assim que a gente não espere o pior, porque o pior já está aí, a gente já está vendo os Porque já reflexos. tá, Já tá. hoje em dia a gente já vê essa geração, você já vê, né? As pessoas não querem mais ter muitos filhos. E já existem famílias que não querem É, mais ter filho, entende? exato. É, e você vai ver, quando você estratifica quem são as pessoas num nível socioeconômico mais elevado, que têm acesso à educação de qualidade, enfim, são Exato. pessoas que já sabem, que já, né, que, pô, que mundo eu vou querer para um filho? Será Eu que vou é deixar, isso né? que eu vou Será que é isso? deixar, entende? Eu sei que é uma coisa meio que piegas, enfim, que mundo eu vou deixar? Mas Mas não não, é, não, é é palpável. A gente está palpável. vendo Hoje aí é, hoje é, diariamente, hoje é se tornou palpável. palpável. Exatamente. E aí, eu queria que a gente, Jaciara, a gente entrasse na questão também desses indicadores e métricas
que a gente precisa estabelecer, porque a gente, dentro da trilha, em ESG, a gente inicia com um diagnóstico, né, inicial, situacional, onde a gente vai dar os insights, né, dentro da construção com os stakeholders, e que pilares a gente pode estar trabalhando, a gente avança para a elaboração coletiva da matriz de materialidade, averiguando o grau, né, de maturidade em ESG, analisando métricas sobre eficiência energética, sobre destinação final dos resíduos, enfim. A gente constrói um plano de ação de acordo com esses indicadores coletados através da matriz, em consonância com o planejamento estratégico, a missão, as estratégias da empresa e a realidade da empresa, executa aquele plano de ação e está na hora da gente medir, está na hora da gente monitorar. Né? E esses indicadores, as escolhas do KPIs, né, que são as métricas de desempenho das atitudes em relação às suas práticas ambientais, sociais e de governança, precisam estar alinhados também às estratégias da empresa. Então, por exemplo, a empresa precisa ter uma pegada de carbono bacana. A gente já vê que hoje já tem um mercado de venda de carbono, de crédito de carbono. Exatamente. Né? Então, isso é uma métrica boa para a gente monitorar nessas empresas. A questão no social, a questão da retenção de talentos. Exatamente, né? Exatamente. E a própria empregabilidade da comunidade, né? A participação, a absorção da mão de obra local, a absorção da prioridade, né? A absorção da mão de obra local. Né? E a questão da governança sempre transparente. Exato. Né? Com métricas auditáveis, com o compliance muito ajustado, com os padrões éticos e regulamentares, tanto internos e externos. Então, é isso que a gente espera que as empresas, se não iniciaram, iniciem, né, suas trilhas, né, suas iniciativas, suas construções, né? Suas iniciativas, e que realmente consigam incutir dentro da prática e da cultura organizacional essas práticas. Gente, que maravilha. Fê, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Ai, meu Deus! Tá assim, eu queria só deixar eu queria que você agradecesse, fizesse suas considerações finais, que a gente tem um tempinho para isso. Pronto, eu queria agradecer a todo mundo, dizer que isso é um ponto inicial, que eu acho que esse tema é um tema, por ser transversal, então ele dialoga com vários assuntos. Deixar um lembrete imprescindível que o ESG é um caminho contínuo, então cada pequena ação ela faz diferença, tanto dentro das corporações como também na sua vida pessoal. E queria convidar, né, todos aqui a refletirem sobre o que a gente conversou, deixarem nos comentários, enfim. E agradecer a Qualiseg, a Jaciara, a sogra do meu Lúcio, a oportunidade da gente ter essas sinergias, né? Exatamente. Eu que agradeço, Fernanda. Eu vou matar a curiosidade, viu, pessoal? Mas, assim, Fernanda, além de ser uma querida consultora, uma grande amiga, uma grande profissional, ela também é sogra da minha filha, né? Então, é o universo, vamos dizer assim, conspirando a favor e juntando os pares. Né? Juntando os pares. E aí, meu Deus, a gente se complementa, assim, vamos lá, vamos bater um papo. Você não foi? Como foi? Foi ao mesmo legal tempo. Isso. Gente, eu também queria agradecer,
sabe? Assim, dizer para vocês que para a gente é maravilhoso esses encontros, esses momentos, né? A live fica gravada aqui no canal da Qualiseg, vai para o YouTube, para o canal da Academia Qualiseg também. E agradecer a todo mundo, muita gente boa aqui. É que a gente fica aqui. Eu tô achando que o meu telefone em relação ao Instagram, ele tá com uma situaçãozinha assim que eu preciso fazer uma melhoria contínua nele, sabe? Ele tem um bugzinho. Às vezes eu não consigo ver todo mundo que chegou por aqui. Mas assim, gente, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. Gente, vamos ter outros momentos como esse, né, Fê? Para a gente trazer outros temas, trazer um pouco das práticas que a gente tem. Então, já deixo aqui o nosso muito obrigada para todos vocês. E como eu costumo dizer, um beijo enorme nesse coração. Sigamos firmes e fortes nessa jornada. E eu encerro o dia de hoje parabenizando mais uma vez todos os profissionais que fazem da segurança do trabalho a sua grande missão, gente. Parabéns. Parabéns, Vocês parabéns. proporcionam uma coisa linda, que é fazer com que todo mundo volte para os seus amores e, como diz a Aline Macari, E amoras, amor, do mesmo é isso jeito mesmo. que chegaram no ambiente de trabalho naquele dia, né? Então, um beijo. Fê, cheiro grande para tu, Cheiro, viu? foi ótimo, vamos fazer Foi mais. ótimo. Beijo, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.